precisando desse ritmo, vai precisar de um a mais. Eu não vejo nenhum problema. Eu vejo problema quando o cara, às vezes, tem mais vontade do que responsabilidade, porque aí você acaba gerando uma lesão. Olha só o time do São Paulo esse ano, né? Como que as lesões acabaram prejudicando. Imagina se chega o Willian e se machuca. Então, o Corinthians ele chega nessa condição. Por isso que ele chega nessa condição de se preparar. Da equipe. Desculpa, Facicani, ele chega na condição de se preparar. O Corinthians precisa dele para ontem, não é para se preparar. Pascoal, o próprio Corinthians já teve esse tipo de cautela com outros jogadores, inclusive o Renato Augusto. Em 2013 o Renato tinha problemas de lesões e ele precisou de tempo. O Renato Augusto ficou parado quase um ano, Facicani, e se tornar o jogador referencial que foi. É diferente, o Wagner Love mesmo. Pascoalzinho. O Pascoal, o Wagner Love fez uma pré-temporada dentro da temporada. Ele fez 2 pré-temporadas, o Wagner Love, para terminar como o jogador referencial do também time. Não concordei também. Se precisar de um tempo. Não concordei da história do Wagner Love de 2 pré-temporadas. Não concordei quando o Jô precisou de duas pré-temporadas. Porque às vezes o cara precisa. Não adianta, o cara tem que ser profissional. O cara tem que ser profissional, ele tem que estar condicionado, ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto para jogar. Preparado, Pascoal, você arrebenta o cara. Desculpa, você não está entendendo. Realmente, se eu falar de novo, acho que você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Ele não está preparado. Ele não está preparado. Não é que ele está buscando uma preparação. Está errado. Se ele é profissional, ele deveria estar em condição de jogo. Não, Pascoal, mas talvez ele tá demorando, ele tá entendendo que o momento dele agora tá um pouco diferente. E se ele, pra mim, está pedindo esse espaço para se preparar melhor e entrar em campo tinindo, eu acho ótimo. O jogador tem que ter essa sensação, ele tem que ter o conhecimento do próprio corpo. Para você satisfaz, para mim não satisfaz. Beleza, eu vou ajudar o Corinthians, eu jogo de qualquer forma. Não é jogo de qualquer forma, pera um pouquinho. Você não precisa jogar de qualquer forma, não. Não. O cara tem que o seu argumento é diferente do meu. De fisiologia, o seu departamento de preparação física, tem o seu argumento é diferente do meu. Tem muita gente olhando o cara. Se o departamento do Corinthians olha e vê que o Willian não tá bacana, Willian, segura mais 15 dias e já você joga. Perfeito. E vamos embora. Perfeito. A avaliação é muito importante, só que ele deveria estar preparado. Ele voltou a trabalhar no Arsenal. Ele deveria estar. Não importa. Se ele vai para a França, ele ia jogar. Saída, Pascoal. Então vai quem quer. Desculpa, não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Não concordo. O cara tem que ser profissional. 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 Não importa em qual situação. Profissional. Mas ele está sendo profissional, Pascoal. A partir do momento que ele vem e fala, eu quero 15 dias para jogar, ele está sendo profissional. Eu queria entender, Dani. Então o Willian passou a ser um problema no Corinthians, é isso? Se eu não entendi errado. Não é Pedro, não é não. Fala. O Willian é solução. O Willian é solução. Tanto é solução que ele deveria estar em campo já nessa partida. Tanto é solução. Porque ele é tão expressivo como jogador. Imagina, porque Pascoal, eu só cobro dele. Como eu sou um cara que eu me cobro muito. Eu tenho que cobrar das pessoas também. O jogador profissional de futebol não pode chegar num clube do tamanho do Corinthians e pedir 15 dias para treinar. O Renato Augusto é diferente. Porque a gente sabe de todas as situações do Renato Augusto. Não é diferente não, Pascoal. Mas por que ele é diferente? Mas por que Porque o Renato Augusto tem um porte físico diferente, tem limitações diferentes, precisa de muita compensação muscular e mais de um ano ficou sem jogar. Mais de um ano ficou sem jogar. São outras situações. O Renato estava saindo desde janeiro. E aí ele veio treinando separado. Desculpa. O Willian dá para estar. O porte físico dele é para estar em forma rapidinho. Desculpa, tinha que chegar pronto para jogar no Corinthians. Ô Pedro, acho que o sarrafo do Pascoal é lá no alto, Pascoal, ô Pedro. O sarrafo de exigência do Pascoal com o comprometimento é lá no alto, mas fala. Com a devida vênia, me permita aqui, excelentíssimo doutor Pascoal. Isso, eu gostei dessa aí, hein? Mas assim, com respeito, Pascoal. Muito obrigado, hein, Pedro? Muito obrigado. Não dá para comparar a nossa volta ao trabalho, que a gente depende muito pouco do nosso físico, a gente depende muito mais do nosso intelecto, da nossa saúde mental, da nossa leitura, da nossa observação, das nossas anotações. Acho que não dá para comparar com a volta ao trabalho do Willian. E eu estou plenamente de acordo com o Facicani, a gente precisa entender ciclos. O Willian estava numa situação na Inglaterra
que foi verbalizado para ele que, olha, você não está nos planos do clube. Não adianta a gente querer cobrar que ele tenha um nível de entrega. Não é um nível de entrega no treinamento, não, porque o treinamento ele continua fazendo, como todos os jogadores fazem. A gente vê, por exemplo, aí o Davi Luiz que está sem clube, todo dia treinando, tinindo, voando, forma física, mas com bola é outra parada. Talvez precisasse de 1, 2, 3 dias, um jogo ali para voltar. Então a situação do William não foi um desleixo. É porque eu acho que a forma como se fala, parece que estamos falando aqui de William 15 quilos acima do peso, William que não chuta uma bola porque não quer, é quase que, sabe, um desleixo. Eu acho que é muito mais até um respeito. É bom lembrar, o William é tratado como a maior contratação dessa janela do Corinthians, que é muito boa. Que tem Juliano, que tem Renato, que tem Rocha e tem o William, que é um cara de Premier League. O William, se quisesse, estaria jogando ainda na Premier League. Se não nos 3 primeiros colocados da tabela, no 6º, no 7º, talvez, seria ainda protagonista. Esse William é o principal. Então ele talvez está até respeitando a expectativa. Adianta o William entrar hoje com 15 minutos, errar 2 passes, não está com o tempo da bola. Então, assim, acho que está tudo muito bem dentro do planejamento. O William está longe de ser um problema, meu Deus. A gente, com todo o respeito que a pessoa... Que não, o William é solução. O William não é problema, não. O William é solução. Parece que a gente está falando do Walter. Parece que a gente está falando do Walter. Lembra do Walter? Lembra do Walter, que não respeitava, vamos dizer lá, muito bem, né? Sua condição física, seu planejamento, vamos dizer assim, ainda que tenha todo um problema, sabe, de peso ali, que não é uma coisa simples, a gente tem que respeitar. Só que parece que a gente está falando de um cara de enorme sobrepeso, desleixado, foi contratado pelo Corinthians e não está respeitando, sabe, o que o... Eu acho não que falei sobre isso, não falei sobre isso. Não falei sobre isso. Eu falei que profissional tem que estar preparado para jogar. Pascoal, o profissional tem que estar preparado para jogar. Não importa se na França, na Inglaterra ou quanto qualquer. Peraí, assim ninguém se entende. Ó, vocês estão os três falando junto. Eu vou deixar vocês todos se acalmarem aí. Deixa eu botar o Zé nessa conversa quando vocês se acalmam. Vocês estão todo mundo falando junto. Peraí. Deixa eu ouvir o Zé. Ô Zé, olha aqui, eu entendi o ponto de todos eles. O Pedro levanta uma questão que é interessante, que é o seguinte, existe uma opção ali ainda. Tem a estreia do Roger Guedes, que é um ponto pra gente colocar aqui, e esse parece pronto e com vontade de jogar. O Mosquito ainda pode jogar. Você vê a necessidade de, entre aspas, apressar essa estreia do William? Olha, Dani, eu acredito que não. Eu estou me baseando nas imagens que eu vi, né? Vou me basear nisso. As imagens que eu vi, ele está fazendo um exercício, um teste, né, de força naquele aparelho chamado Cybex. Então ali, fatalmente, os fisiologistas, preparadores físicos, devem ter encontrado ali a questão de desequilíbrio muscular. Eles vão tentar amenizar, tentar igualar, né, toda a musculatura, trabalhar justamente para poder colocá-lo e não tirar mais. Mas mesmo ele estando, eu acho que mesmo se ele estivesse bem hoje, ele não entraria logo de cara. Eu acho que ele entraria como o Renato Augusto, como o próprio Juliano, assim, 20 minutos, 40, 60. Não acho que ele seria logo de cara jogado ali para ser o cara decisivo que é. Até porque, assim, uma coisa é treinar, e aí eu concordo com todo o discurso, né, tanto do Pedro, do Facinca, do Pascoal. Outra coisa é jogar, né? O treino, ele tem um ritmo. Por mais que você treine forte, você não tenha o ritmo de uma partida, que é muito mais forte. As mudanças de direções, né? O para, acelera, vira o jogo, protege a carga do adversário. Tudo isso pode influenciar, sim, o nervosismo de uma estreia, por mais que seja experiente, sempre tem aquele friozinho na barriga. Né? A mudança de futebol, o estilo de futebol, em termos de readaptação ao futebol brasileiro, em termos de velocidade, posicionamento, eu acho que isso tudo aí influencia muito, né, na questão da entrada do William no time, né? E eu vou me basear muito mais naqueles exercícios que ele estava fazendo ali no Cybex, que é a questão de equilíbrio muscular ali. Boa. Ô Pedro, eu vou te devolver a palavra, mas joga aí na tela, por favor, gente, a escalação já, para o Pedro concluir o raciocínio dele e a gente ver como é que fica esse Corinthians, né? A expectativa para hoje. A gente está falando de um Corinthians que tem essa defesa que já é muito bem conhecida, a possibilidade do Renato Augusto fazer o primeiro jogo como titular e o Roger Guedes... aqueles parênteses ali é para tirar o Pascoal do sério embaixo do Roger Guedes. Vai dar. Hein? Mas deixa o Pedro falar primeiro. Fala, Pedro. O Pascoal me confessou que está em dúvida. Ele ia pensar durante o programa em qual seria a melhor opção entre Roger Guedes e Luan. Ele estava meio dividido. E outra coisa, Dani, quando a gente olha para essa tela aí, eu vou pegar só do meio para frente. Gabriel, Renato e Juliano. Mosquito, Jô e Roger Guedes, talvez o Luan. Eu acho que talvez justifique até um pouco mais a cautela do William, que certamente não é só dele,
ela é até de um departamento de fisiologia, departamento de preparação física, porque você consegue estabelecer tranquilamente. O William não está chegando para ser o salvação da lavoura, precisa entrar em campo de qualquer jeito, seja para jogar 30, 40, 60 ou 90 minutos. Agora, o Roger Guedes ali, obviamente, é a grande notícia do dia. Tirando o Pascoal, que está um pouco em dúvida, está todo mundo querendo ver essa comparação, né? Dúvida nenhuma. Acho que... E a partir do momento que você tem o Roger Guedes, você tem o Renato Augusto ganhando minutagem, o Juliano girando como já está girando no time, Mosquito pela direita, é menor ainda o problema chamado William, como levantou ali nosso querido Pascoal, mas ele quer falar do Luan. Eu senti isso. Não tem. Eu não tenho dúvida a respeito. O Luan é titular ou não, Pascoal? Ali. Vai lá. Sobre o tema, Pascoal. O Luan não é titular nem quando não tem o Roger Guedes, Ana, mas tem o Roger Guedes e não vai passar. Se ficar no banco já tá legal. Se der um banco, tá legal. O Luan não dá, gente. O Luan não vira no Corinthians. O Luan pode jogar em qualquer outro time no futebol brasileiro, pode voltar a ser aquele jogador brilhante que a gente viu jogar no Grêmio, mas no Corinthians ele não joga. Não acho que pode, não. Não acho que pode, não. Já começa a desistir, nem lá? Eu vou te falar. Se ele desistiu, se ele jogou a toalha. Por exemplo, eu acho que a gente está sempre acreditando. A gente está sempre acreditando e ele não dá um motivo pra gente, Pascoal. Não tem um... Não dá.